Você sente que perdeu o chão? Que algo dentro de você se fragmentou enquanto o mundo ao redor segue girando? Indiferente? Talvez o término que você viveu não seja apenas o fim de um relacionamento. Talvez seja o colapso de uma rotina, de uma identidade, do eixo interno que antes dependia de outro. É como se a sua vida tivesse pausado, mas você continuasse correndo. A dor que você sente agora é silenciosa. Não grita, não quebra nada, mas atravessa sua mente e seu corpo. Leva embora a sensação de controle, fragmenta a identidade, deixa um vazio que não pode ser ignorado. E se eu te dissesse que essa dor é também uma oportunidade? Que o universo, de alguma forma, te deu exatamente aquilo que você precisava para evoluir? Ryan Holiday nos lembra que obstáculos não são barreiras, são sinais para redirecionar energia. Cada dificuldade contém em si a semente de transformação. A dor que você sente é fogo alquímico. Ela queima antigas crenças, consome hábitos que não servem mais e desperta novas frequências dentro de você. O que antes parecia apenas sofrimento pode se tornar aprendizado. O que antes parecia perda pode se tornar clareza. O que antes parecia frágil pode se tornar força. Hoje, vamos descobrir juntos como a reflexão, a disciplina estoica e a consciência podem transformar sofrimento em força, como você pode atravessar esse portal e emergir com mais presença, mais firmeza, mais integridade. A dor não é inimiga, ela é mensageira. Ela não apenas destrói, ela também molda. Talvez o fim que você viveu seja exatamente o início de algo maior dentro de você. Existem coisas na vida que simplesmente não podemos controlar. O comportamento do outro, os resultados de um relacionamento, as decisões de quem amamos, e insistir em tentar controlar o incontrolável consome energia, gera sofrimento e mantém a mente em turbulência. Os estoicos nos ensinam a distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Epicteto dizia que não sofremos pelo que acontece, mas pela nossa interpretação do que acontece. Aceitar o que não podemos mudar não é fraqueza, é estratégia, é clareza, é libertação. Imagine remar contra a corrente de um rio. Cada esforço é gasto, cada músculo tensionado, e ainda assim, o movimento parece inútil. Mas se você aprender a usar a corrente como impulso, a mesma água que antes te empurrava contra agora, te carrega adiante. Praticar isso é simples, mas profundo. Comece observando suas decisões. Elas estão focadas no que você pode mudar, ou na reação do outro. Cada dia reserve alguns minutos para refletir sobre isso. Pergunte a si mesmo: onde posso agir com intenção? E onde devo soltar e confiar? Aceitar o incontrolável não significa desistir. Significa preservar energia para aquilo que realmente importa. Significa olhar para a vida com mais lucidez, mais presença e menos sofrimento desnecessário. E se você olhasse para o término que viveu agora sob essa lente? O que poderia deixar ir? O que não depende de você. E ao soltar, como poderia usar essa energia para reconstruir o que está sob seu verdadeiro controle? A dor diminui quando a resistência acaba, e a clareza surge quando aprendemos a remar com a corrente, e não contra ela. Após um término, o humor oscila. Um dia parece tudo claro, no outro, o mundo perde cor. Essa instabilidade emocional não é apenas desconfortável, ela influencia a forma como percebemos a vida, como tomamos decisões e como reagimos ao que nos acontece. A neurociência mostra que emoções intensas aumentam cortisol, o hormônio do estresse, e reduzem nossa capacidade de foco e decisão. Nosso corpo e mente estão conectados. Cada pensamento e cada emoção alteram a química interna, a frequência do nosso bem-estar. Os estoicos nos lembram que não controlamos o mundo externo, mas podemos cultivar disciplina interna. Pequenas rotinas de autocontrole tornam-se âncoras. Respirar conscientemente por alguns minutos, escrever pensamentos e sentimentos no diário, tomar sol ou caminhar ao ar livre. Cada gesto simples eleva a frequência mental e emocional, sem depender de estímulos externos. Imagine a mente como uma antena. Quando ajustada, ela capta oportunidades, clareza e serenidade. Quando desalinhada, capta ruídos, ansiedade e medo. Ajustar a frequência é um ato de poder interno. Não depende de motivação momentânea ou de forças externas, mas de disciplina, atenção e consistência. Pergunte a si mesmo: quais hábitos me mantêm preso a baixa frequência emocional? E quais pequenos atos hoje poderiam elevar meu estado interno, mesmo que discretamente? A realidade que você percebe é reflexo da frequência que você emite. Cuidar das emoções é cuidar do solo onde sua vida floresce. E cada passo, cada rotina, cada escolha consciente cria espaço para clareza, paz e força interior. Após um término, é comum se apegar a uma narrativa interna de fracasso ou rejeição. Cada lembrança dolorosa parece reforçar a impotência, como se o mundo conspirasse para mostrar que você não é suficiente. Os estoicos nos ensinam a observar os fatos sem julgamento, separando o que aconteceu da história que criamos sobre eles. Essa distinção é poderosa. O que nos mantém presos não é o evento em si, mas a interpretação que damos a ele. Uma prática transformadora é o que podemos chamar de reescrever o diário da alma. Ao registrar memórias dolorosas, pergunte-se: o que essa experiência me ensina? Como posso extrair aprendizado sem me punir? Com o tempo, a mesma lembrança que antes trazia dor passa a oferecer clareza
discernimento e estratégia emocional. Cada história que você conta sobre si mesmo molda seu comportamento futuro. Se você acredita que é incapaz, age como tal. Se começa a enxergar valor em cada experiência, mesmo na dor, suas ações se tornam coerentes com essa nova narrativa. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore quebrado. Ele não vê apenas a imperfeição, mas o potencial de transformar cada fragmento em obra-prima. Assim também funciona a mente. Cada lembrança fragmentada pode se tornar parte da construção de uma versão mais forte e consciente de você. Pergunte a si mesmo: que narrativa estou alimentando? Estou permitindo que a dor dite minha identidade? Ou posso escolher interpretar os acontecimentos como combustível para minha evolução? Escrever a história interna é um ato de liberdade. É recusar o papel de vítima e assumir o papel de arquiteto da própria vida. E nesse processo, cada memória dolorosa se torna uma lição, cada cicatriz se torna estrutura, e cada fim se transforma em ponto de partida para o renascimento interno. O término muitas vezes nos faz sentir vítimas do acaso. Questionamos: por que isso aconteceu comigo? Ou por que eu não fui suficiente? O estoicismo nos convida a olhar para o curso dos eventos de outra forma, não como azar, mas como necessário para nosso crescimento. Esse conceito se chama amor fati, menos amor ao destino. Aceitar o que acontece é diferente de resignação passiva. É compreender que cada situação, mesmo dolorosa, contém um propósito invisível. O fim de um relacionamento pode ser o catalisador para novos hábitos, novos projetos, ou uma redescoberta profunda de si mesmo. A dor, nesse contexto, não é punição. Ela é um sinal, um ajuste necessário para realinhar a vida com valores mais autênticos e padrões internos mais saudáveis. Cada obstáculo carrega uma lição, e cada perda abre espaço para algo mais alinhado com quem você realmente é. Imagine uma floresta após um incêndio. À primeira vista, tudo parece destruído, mas o fogo limpa o solo, elimina o que não serve mais e cria espaço para uma floresta mais resiliente e vibrante. Assim funciona o amor fati. O término é o incêndio que prepara o terreno para a sua evolução. A prática cotidiana consiste em olhar para cada revés e perguntar: que aprendizado este momento oferece? Como posso transformar esta perda em oportunidade de crescimento? Com o tempo, você percebe que resistir ao destino apenas gera sofrimento adicional. Abraçá-lo com consciência, por outro lado, eleva sua frequência emocional e fortalece a mente. E se você começasse a enxergar a vida não como algo que acontece com você, mas como algo que acontece para você, cada evento se torna parte do seu treinamento. Cada desafio um mestre silencioso, cada término um portal para a reconstrução interna. O amor fati nos lembra: aceitar não é desistir, é compreender a sabedoria do universo e alinhar nossas ações com a realidade que temos, não com a que desejamos. É nesse alinhamento que nasce a verdadeira liberdade emocional e espiritual. Após um término, a solidão pode parecer vazia e dolorosa. Muitos sentem medo do silêncio, dependência de estímulos externos e necessidade constante de validação. Mas a filosofia estoica nos mostra que a solitude não é punição, é oportunidade. Marco Aurélio escrevia sobre a solidão como treino da razão e reflexão profunda. É na quietude que a mente encontra clareza. Estar sozinho não significa estar perdido. Significa acessar a própria essência, observar pensamentos e emoções sem distrações e descobrir padrões que antes passavam despercebidos. Cada momento de solitude se torna uma prática de autodomínio. Uma prática poderosa é reservar períodos diários de quietude. Sente-se em silêncio, registre pensamentos, emoções, respire conscientemente e observe sem julgar. Este simples ritual fortalece o músculo emocional que só cresce sob resistência. A solidão produtiva ensina que você é completo em si mesmo. Quando aprende a estar só, percebe que não precisa de aprovação externa para se sentir íntegro. Isso não apenas aumenta a clareza de propósito, mas também fortalece a capacidade de relationar-se de forma saudável no futuro. Imagine um músculo. Ele se fortalece quando enfrenta resistência. Da mesma forma, sua estabilidade emocional cresce quando você se permite estar sozinho, refletir e se reconectar com sua essência. O vazio aparente se transforma em espaço fértil para autoconhecimento e evolução. E se você começasse a ver a solidão não como castigo, mas como uma ferramenta de crescimento silenciosa, cada minuto sozinho se torna um convite para entender quem você é, para identificar o que realmente importa e para alinhar sua vida com seus valores mais profundos. A solidão, quando cultivada com consciência, transforma medo em autodomínio, ansiedade em clareza e fragilidade em força interior. É nesse espaço de recolhimento que a mente e a alma se preparam para renascer mais firmes e conscientes. A dor, quando vivida com atenção e consciência, cria plasticidade cerebral. Nosso cérebro, como uma argila moldável, permite que antigos hábitos e padrões emocionais sejam transformados. O término, por mais doloroso que seja, abre espaço para reconstruir sua identidade com mais consciência. A prática diária da reflexão estoica é uma ferramenta poderosa nesse processo. Revise o dia, observe pensamentos, emoções e decisões. Pergunte a si mesmo: o que aprendi hoje? O que posso fazer diferente amanhã? Esses pequenos momentos de introspecção tornam-se mini hábitos que, ao longo do tempo, reprogramam sua mente e elevam sua frequência emocional. Aceitar a dor não é resignação, é reconhecer que o sofrimento contém uma oportunidade para crescer. Quando unimos o fim
a reflexão e a disciplina, começamos a reconstruir nossa identidade, fortalecendo resiliência, foco e consciência. Imagine a fênix que enfrenta o fogo e renasce das cinzas. Assim é a mente humana. Ao encarar o término e transformar a dor em ação consciente, emerge mais forte, mais centrada e mais alinhada com seu propósito. Cada hábito que você cria, cada decisão consciente que toma, é uma fagulha que reacende a chama interior. Criar um ritual diário une planejamento, autocontrole e propósito. Pode ser simples: escrever uma intenção, revisar aprendizados, respirar profundamente e se alinhar com o que importa. Esses pequenos atos consistentes atuam como cimento que reconstrói sua vida a partir das bases da consciência e do autodomínio. E se você visse o término não como um fim, mas como o ponto exato de partida para uma nova versão de si mesmo, cada escolha consciente, cada reflexão silenciosa, cada ato de disciplina suave, é um tijolo na construção de uma identidade mais forte e resiliente. O renascimento estoico nos lembra: você não precisa esperar que o mundo mude. A mudança começa dentro, no domínio de suas emoções, na clareza de seus pensamentos e na disciplina de suas ações. A dor deixa de ser inimiga e se torna catalisadora de transformação. O término não precisa ser visto como um fechamento definitivo. Ele é uma ferramenta de transformação mental, emocional e espiritual. Cada experiência de perda ou mudança contém em si uma oportunidade de reconstrução. Aceitar o que está fora do seu controle e reprogramar seus padrões internos gera liberdade. Liberdade para sentir sem se afogar na dor, para agir sem ser refém do passado, para existir com clareza e propósito. Pergunte a si mesmo: você está lamentando o fim ou abraçando a oportunidade de se reconstruir? A resposta molda não apenas o seu dia, mas toda a sua trajetória. Escolha um hábito estoico para começar essa reconstrução hoje. Pode ser algo simples: um momento de reflexão, um registro das emoções, uma respiração consciente antes de tomar decisões importantes. Cada ação, por menor que pareça, eleva sua frequência e fortalece sua presença interior. O universo não fecha portas para te punir. Ele redireciona aqueles que estão prontos para atravessar o portal. Cada fim carrega consigo a semente de um começo mais sólido, mais consciente e mais alinhado com a sua essência. Como Ryan Holiday nos lembra, obstáculos transformados em crescimento e clareza pessoal são o caminho para a maestria emocional. A dor deixa de ser inimiga e se torna guia. A cada passo de reflexão e disciplina, você reconstrói não apenas sua vida, mas a sua própria consciência. E se a dor que você sente hoje for o portal para a vida que você sempre buscou, o fim não é o fim. É o início silencioso de um renascimento interior.